Domingos Mantelli. Tudo bom, Carol? Seja bem-vindo. Obrigado. Parabéns agora ao vivo. Obrigado. Te mandamos já beijos nessa semana. E de todo o coração meu e de toda a equipe, a gente deseja tudo de melhor para essa família linda. Obrigado. Seus dias tão diferentes, Começamos o ano com o pé direito. Tá vendo? Seja presentão. bem-vindo. Fique à vontade. Olha, daqui a pouquinho a gente mostra a foto da Julinha pra vocês, tá bom? A doutora Érica tá assistindo, né? Ah, com certeza. Ai, que linda. As duas lindas assistindo. Obrigada sempre, doutora Érica, pelo carinho, né? Você que tá sempre junto com a gente. Eu sei que quando tiver no seu momento pra voltar, pode voltar. E se você quiser vir participar da pauta e trazer Julinha e deixá-la no meu camarim, fique tranquila, porque o Nenê, o meu filho, ficou um ano no camarim, aquele camarim é tudo de bom. Vamos trazer a Júlia ao vivo. É, trazer ela aqui. Vamos? Então tá bom, vocês que sabem, mas o meu camarim tá disponível pra Julinha, tá bom? Vamos mostrar a Júlia ao vivo no seu programa exclusivo. Vamos? Yes, adoro. Agora, o nosso assunto tem tudo a ver com criança, com bebê, porém é um assunto delicado, é um assunto difícil, mas que eu acho que a gente tem que tratar aqui no programa, porque muitas mulheres devem estar sofrendo com isso. Muitas. Abortos de repetição. Doutor Domingos, hoje como médico, né, como aí clinicar todos os dias, você que, enfim, tem super experiência, né, uma maturidade muito bacana nessa profissão, tem aumentado o número de abortos hoje? Ou o que você diria sobre isso? Olha, o número de abortos, a gente fala abortos de repetição, mas vamos primeiro caracterizar o que é um aborto. Né? Então seria a perda da gestação antes de 22 semanas de gestação ou com um feto que pese 500 gramas ou menos. Ah, entendi. Então se define aborto até 22 semanas. Porque muita gente fala assim, eu tive um aborto com 7 meses. Não, aí não é um aborto. Você teve um óbito fetal. É um bebê, é diferente. As causas são outras. Entendi. Não se enquadra em abortamento. Perfeito. Quando a gente fala aborto, tem que ser até o 5º mês, ou seja, até 22 semanas, e de 500 gramas ou menos. Perfeito. Aí é considerado um aborto. Esse aborto ele pode ser precoce ou tardio. Quando é precoce? Antes de 12 semanas. Certo. E tardio, de 12 a 22. Existem causas distintas para cada período. Tem causas para abortamento precoce, causas para abortamento tardio. E hoje é muito comum a gente pegar aborto no consultório por falta de diagnóstico materno. Numa primeira gravidez é até compreensível, porque incrivelmente quase 40% das primeiras gestações pode evoluir para um aborto espontâneo. Olha, é um número... É um índice muito alto. índice alto. E qual a causa? Normalmente sem causa definida. Porque é um útero que não estava preparado ainda para receber o embrião. Certo. Então o organismo põe para fora. Entenda que um bebê que entra no organismo da mãe, ele carrega uma carga genética também do pai. Então ele é um corpo estranho. O organismo da mãe, muitas vezes, vai rejeitar aquele bebê. O próprio sistema imunológico quer colocar aquilo para fora. Olha. Porque não reconhece como sendo dela. Entendi. Só que na gravidez existem alguns mecanismos que o organismo mesmo lança a mão para que isso não aconteça, para tentar segurar aquele bebê o máximo possível lá dentro. Entendi. Que envolve aí, claro, produção hormonal. Uma série de coisas, Mas as causas de aborto são muitas. Então, numa primeira gestação aconteceu um abortamento, ok, sem tanto problema, já até esperado, já é um índice alto. Um segundo aborto, a gente já tem que começar a investigar. Porque já pode ter alguma causa que a gente tem que descobrir. Primeiro, se é tardio, se o aborto é precoce, como que aconteceu esse aborto. Aconteceu alguma coisa antes da mulher abortar? O bebê somente morreu dentro da barriga ou ela expeliu aquele bebê? Porque tem isso espontaneamente. Tem o aborto retido e tem o aborto espontâneo, quando a mulher coloca para fora. Muitas vezes até um concepto vivo. Jura? Tem uma patologia que chama-se incompetência cervical, onde o útero, o colo do útero, ele não tem força para se manter fechado. Então, conforme o bebê vai crescendo, aquilo vai pesando, o colo vai abrindo e o bebê sai. Sai. Só que ele sai com 20 semanas, 18 semanas, muitas vezes até vivo. Meu Deus, não sabia sabia disso. Uma das causas de aborto de repetição. O colo do útero não fechar. Não segura, ele não se mantém fechado. Existe tratamento? Existe. Se diagnosticado que a mulher tem isso, o médico basta dar um pontinho no colo do útero. A gente vai lá, faz um ponto em cruz no colo do útero, fecha aquele colo e só vai abrir próximo do nascimento. E para o médico diagnosticar isso numa consulta de rotina com esta grávida, ao examiná-la e fazer, de repente, um exame Existem alguns exames que a gente faz com ultrassom, para a gente ver se aquele colo é permeável ou não. Existem algumas imagens características no ultrassom que mostram se essa mulher tem essa incompetência cervical. Então ela consegue salvar uma gravidez
seguinte. Exatamente. Caso isso tenha acontecido pela primeira vez. Exatamente. Que interessante. Essa é uma das causas. A gente tem as causas... No primeiro trimestre, quais seriam as principais? Sem causa, como você falou. Né? As causas cromossômicas são as maiores. São malformações cromossômicas. Tá. Que é problema onde? Na divisão celular. Então, tudo isso pode estar relacionado também com hábitos de vida. Então, pessoas que fumam, que bebem, que usam drogas, tudo isso altera a divisão celular desse bebê em formação, dá uma malformação genética e, consequentemente, evolui para um abortamento. Geralmente, a alteração é cromossômica, ou às vezes duplicidade cromosômica, ou a falta de um deles, tudo isso pode acontecer e levar a um abortamento. Essa seria, hoje, uma das maiores causas de abortamento. E entre, então, da 12ª à 22ª semana, que já é um momento aí da gravidez, que o bebê, né, já está com tamanho teoricamente, já está com tamanho grande. Essa incompetência cervical que eu falei é uma das grandes causas. Porque é um bebê que já está grande, já tem peso, força o colo do útero e acaba sendo eliminado. Meu Deus. Essa é uma das grandes causas. Agora, existem outras causas. Por exemplo, eu recebo muitas perguntas no Instagram, no Facebook, a respeito de trombofilias. O que seriam trombofilias? Trombofilias são algumas doenças, às vezes associadas a doenças autoimunes também, onde, resumidamente, para a pessoa entender, acontece um processo inflamatório e uma trombose na placenta. Vamos dizer assim, a placenta, entre aspas, ela infarta. Tá? Ou vai um trombo, um coágulo, obstrui aquela passagem da artéria, consequentemente para de chegar oxigênio, para de chegar nutriente no bebê e aquele bebê vai morrer. E vai evoluir com um aborto. Normalmente um aborto retido, não é que ela elimina. O bebê vai morrer dentro da barriga. E por que pode acontecer essa trombose do organismo? Então, são as trombofilias. O que são trombofilias que tem que ser investigada nessa mulher? Uma das mais comuns é a síndrome de anticorpo antifosfolípide. O nome é feio, mas apesar do nome ser feio, se diagnosticado, o tratamento é simples. Tem que dar algo para a mulher para anticoagulante. A mulher vai fazer um tratamento com anticoagulante durante a gestação. Então é nesse caso que tem que tomar o anticoagulante. Esse é um dos casos. A síndrome de anticorpo antifosfolípide é uma das trombofilias. A gente tem deficiência do fator 5 de Leiden, a gente tem deficiência de proteína S, de proteína C, isso de tudo protrombina 3. Tudo isso é dosado. A gente tem como fazer a dosagem, por exemplo, do anticorpo anticardiolipina, que é ele que diagnostica muitas vezes essa doença da síndrome de anticorpo antifosfolípide. Tudo isso tem que ser pesquisado, obviamente, melhor que seja feito antes da gestação. É isso que eu ia te perguntar, o momento certo então é antes. Por exemplo, toda mulher que me procura no consultório querendo engravidar, mesmo que seja uma primeira gravidez, eu pesquiso tudo, antes dela engravidar, para se de repente diagnosticar e evitar que ela tenha uma perda mesmo que na primeira gestação. Perfeito. Olha que interessante, eu tenho muitas amigas que tomaram aí anticoagulante a gravidez inteira. Inteira. Uma, inclusive, ficou tão assim que ela escolheu... Bom, não é brasileira, é nacional, então eu posso falar o buffering, né? Sim. E aqui no Brasil ela não encontrava o bendito buffering. Aí cada um que viajava, ela pedia para trazer. Chegou no final da gravidez, ela não tinha mais buffering. Ela estava desesperada, porque na cabeça dela, outro anticoagulante não ia mas funciona. Existem vários tipos. Eu não sei como. Ela arrumou, não sei aonde, que alguém trouxe, que veio na internet, que não sei o que. Ela conseguiu até o neném nascer. Tem vários tipos. Tem vários tipos, né? Então, essas trombofilias, existem muitas trombofilias. Mas são todas? Dá para pesquisar colagenoses, doenças autoimunes. É muito comum em quem tem lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune, às vezes ser associado a essa síndrome de anticorpo antifosfolípide. Ter o aborto. E ter o abortamento. Agora, existem outras causas de aborto que não sejam trombofilias, por exemplo, diabetes, uma coisa comum. Jura? Uma coisa comum, porque aumenta a resistência periférica à insulina e, consequentemente, acaba evoluindo com o aborto. Como é que se trata? Somente controlando o diabetes, muito simples. Mas um diabetes não diagnosticado pode levar a isso. Entendi. Ou não diagnosticado e não controlado. E não controlado. Vamos então agora continuar esse assunto, mas eu vou convidar para vir aqui a Débora. Débora, seja bem-vinda. Fique à vontade. Gente, a Débora, na verdade, foi uma coincidência. A gente acha que não existe coincidência, mas aconteceu dessa maneira. Débora chegou, ela é nossa modelo, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho que vai cortar o cabelo com o Sidney e fazer o corte da Victoria Beckham. Chique, né? E a Débora tá aqui porque conversando, a gente sempre conversa nos bastidores, comentando do assunto, que seria um assunto da pauta de hoje, ela comentou que ela teve 7 abortos. 7 abortos ao longo de 12 anos. É isso, né, Débora? Então, segura, eu vou dar um recado. Na volta, você vai contar. Doutor Domingos pode fazer aí todas as suas, enfim, os comentários e o que você achar necessário. E vamos entender o que está acontecendo com a Débora, então.
Porque você pretende ser mãe, você pretende ter filho, você quer, né, engravidar. Já contamos tudo isso. Eu sei que tem muita gente se identificando. Tô chegando perguntinhas, né, Gláucia? Manda pro Twitter, hein? @VocêBonitaTV, a gente vai colocar no ar. Volto já pra continuar. Você encontra um sapato, você pode ficar o programa inteiro e aí o pé tá ficar ótimo, é esse. Vamos lá. Voltando ao nosso assunto, Gláucia tá pegando nossas perguntinhas. Débora, então eu queria que você começasse contando pra gente. Quando foi esse primeiro aborto? Há 12 anos. Ao longo de 12 anos. Tá, o primeiro você tinha quantos anos? 19 anos. 19 anos. Uma idade... Uma idade, teoricamente, não é um fator de risco para abortamento. Tá. E aí, quanto tempo você estava, então, de gestação quando você perdeu o bebê? 4 meses. 4 meses. Então, está dentro desse prazo. Está dentro do prazo, já é um aborto tardio. A gente já considera um aborto tardio. Porque já passou de 12 semanas. Perfeito. E o que aconteceu? Você expeliu o bebê? O que você sentiu? Como é que foi? Então, nessa primeira gravidez, eu senti uma dor, como se fosse uma cólica, e fui direcionada ao hospital e nós fizemos o procedimento de curetagem. Isso. Né? O bebê, então, já diagnosticaram que tinha ido a óbito. E precisou de fazer essa curetagem aí. Então, antes dela continuar os outros abortos, explica pra gente como é feita essa curetagem. Bom, a curetagem nada mais é quando a mulher tem um aborto espontâneo e elimina o conteúdo lá de dentro, elimina o feto, elimina a placenta, enfim, o que tiver lá dentro, muitas vezes sobram restos lá dentro, que é diagnosticado através do próprio toque vaginal e do ultrassom. Esses restos, se ficarem lá, vão infectar. Vão infeccionar e a mulher vai ter uma infecção uterina. Então tem que ser feita uma curetagem. A curetagem, basicamente, mostrando pelo útero aqui, vai ser colocado aquele bico de pato, que é aquele aparelhinho que o médico usa para examinar. Do Papa Nicolau, tá. Isso. O colo do útero ele já vai estar um pouquinho aberto. Deixa eu ver o melhor ângulo ali. Pro Carica aí. Isso. Tá. E aí vai ser uma raspagem? E nós vamos entrar como se fosse com uma pequena colher que vai entrar dentro do colo do útero, vai vir aqui dentro e fazer uma raspagem desse útero. Tirar esse conteúdo que está lá dentro que pode infeccionar. Perfeito. Essa é a curetagem. Essa é a curetagem uterina que hoje pode ser substituída pela vacuoaspiração. Existe um aparelhinho que você introduz, liga numa bombinha e aquilo aspira, como se fosse um aspirador. Olha. Então tem as duas maneiras, ou a curetagem uterina ou a vacuoaspiração. Tem que estar anestesiado? Sim, esse é um procedimento feito sob anestesia em centro cirúrgico, porque senão a mulher vai sentir dor. Agora, no caso da paciente não ter expelido esse bebê, ser diagnosticado que o bebê ali na barriga veio a óbito, mas ele ainda está na barriga. Se for uma gestação bem precoce, dá para ser feita a curetagem logo de cara. Se for uma gestação já um pouco mais evoluída, o médico vai ter que dar algumas medicações para que esse bebê seja primeiramente expelido para depois fazer a curetagem. E por quê? Se o bebê já está mais evoluído, ele já tem ossinhos. E se ele já tem ossinhos e o médico vai curetar com esses ossos lá dentro, pode perfurar o útero. Então, primeiro tem que ser eliminado o conteúdo, para depois ser feita a curetagem. No seu caso, o que aconteceu, Débora? As demais, você eliminou? Eliminei, espontaneamente. Você tinha um sangramento? Fez uma coliquinha e aí senti aquela dor e era eliminado. As outras gravidez, então, depois dessa primeira, foram em que período? Até 1 mês, 2 meses no máximo. No máximo, foram bem no comecinho? Bem no comecinho mesmo. Bom, 7 abortos de repetição, a gente considera, claro, um número muito alto, né? Para uma mesma mulher, para o mesmo casal, né? Porque há 12 anos que você é com o seu marido. Meu esposo, isso. Então, a gente para pensar nessas possibilidades que você falou. E aí ela me contou que diagnosticaram uma endometriose depois desse primeiro aborto. Quando a mulher tem endometriose, há uma dificuldade para engravidar. Sim. Que a gente já falou, inclusive, isso aqui no programa e você já explicou aí o que a gente pode fazer, inclusive, para curar essa endometriose. Agora, quando a mulher consegue engravidar e tem a endometriose, é um fator de risco? Para aborto, não. Não, essa endometriose com certeza não é a causa do aborto dela. Do abortamento dela. A gente considera aborto de repetição 3 ou mais. Ela já teve 7. Ou seja, existe alguma coisa que está causando esse aborto nela. Que possivelmente é envolvida com cromossomos dela e do marido. Alguma coisa. Então, a primeira coisa tem que fazer um estudo genético. Fazer um estudo dos cromossomos dela e do marido para ver se algum dos dois tem alguma mutação, se tem algum problema. Fazer um estudo de todas as colagenoses, doenças autoimunes, trombofilias. Tem que pesquisar tudo. Tudo. Você já fez isso, Débora? Estamos fazendo. Você está fazendo. Sim. Quando foi a última gravidez? O último aborto? 6 anos.
há 6 anos. Depois de 6 anos, você não engravidou mais porque você não conseguiu ou porque você realmente ficou com medo de perder o bebê de novo? Não conseguimos. Aí não conseguimos. Não. Depois, então, de 7 abortos, você não conseguiu. Não conseguimos. E aí, doutor Domingos? Então, uma coisa que tem que levar em consideração, eu não sei quantas curetagens ela fez, mas quanto maior o número de curetagens, é maior o número de cicatrizes deixadas nesse útero e, consequentemente, isso acaba, ao longo dos anos, aumentando o risco de ter mais abortos. Entendi. Se a mulher faz uma curetagem, ele acaba não sendo um fator de risco, porque esse endométrio, conforme você menstrua novamente, ele vai se refazer. Tá. Agora, se você faz várias curetagens, são várias agressões ao útero. Então você fez Isso várias. pode ser um fator de risco. Você fez, em todas você teve que fazer curetagem? Não, nas últimas não. Não. Fizemos total de 2 curetagens. 2 curetagens. 2 curetagens já não é um fator de risco tão grande para isso. Para isso. Eu ainda continuaria pensando em fatores cromossômicos, coisas do tipo que tem que ser investigados para ver se são as causas. Olha, então a endometriose você já está tratando, que é um dos fatores para agora conseguir engravidar. E depois tem que pensar, então, nos fatores para conseguir manter esse bebê. Você tem algum hábito que em algum momento o médico disse para você, olha, isso não é um hábito legal, você fuma, ou enfim... Não tem nenhum hábito assim que possa interferir. Que possa interferir? Não. Alimentação normal. Tranquilo, não bebo, não fumo. Tem uma vida tranquila. Olha só, Você gente, quer ver uma como coisa são as comum? Você falou uma coisa interessante, manter a gestação. Sabe que muitas vezes a mulher consegue engravidar, mas não consegue manter. Existe uma coisa chamada insuficiência de corpo lúteo, que também é uma das causas de aborto de repetição. O ovário, ele forma um folículo que vai liberar o óvulo, certo? Certo. No período da ovulação. Quando esse óvulo foi liberado e foi fecundado, esse folículo se fecha e passa a ser chamado de corpo lúteo. E ele começa a produzir progesterona. Para quê? Porque ele vai nutrir esse bebezinho nas primeiras semanas de gestação, porque ainda não existe placenta. Então é o corpo lúteo quem vai nutrir esse bebê. Se a mulher tem uma insuficiência de corpo lúteo, ou seja, um corpo lúteo que não produz progesterona em quantidades adequadas, ela não vai chegar progesterona no bebê, não vai nutrir e ela vai abortar. Entendi. Tratamento muito simples, a gente dá progesterona para a paciente. E como é que a gente pega que ela não está com essa progesterona? Tem que dosar tudo, Tem que dosar, tudo, tem que fazer os exames. O médico, pelo ultrassom, consegue ver o tamanho do corpo lúteo, se ele está bem vascularizado ou não. Isso nas primeiras semanas. Bem no início da gestação. Por isso, tão importante, assim que descobrir, ir ao médico passar para começar o pré-natal o quanto antes. Existem outras causas, por exemplo, causas anatômicas. Mulheres têm malformações uterinas. Existe o útero de Delfo, o útero bicorno, o septo intrauterino. Então, são malformações uterinas que a mulher tem, não sabe, vai descobrir que tem só quando engravida. E dá para... enfim... Depende, se for um septo intrauterino, é um útero. Vamos mostrar essa imagem aqui novamente. Útero invertido é normal, né? Isso é normal, isso é posição do útero. Isso é mito. Útero invertido, mas útero invertido, acho que minha mãe que tem, você vai falar, não, é normal útero invertido. A mulher, essa aqui é uma cavidade uterina. Às vezes a mulher tem um septo, que é um útero dividido ao meio. Sério? Uma malformação anatômica. Basta a gente ressecar, tirar isso cirurgicamente e o útero volta ao normal. Agora, existe o útero de Delfo, é como se a mulher tivesse 2 úteros. 2 úteros com 2 colos do útero. Sério? Só que 2 ovários. Exatamente, um de cada lado. E aí? E aí é um fator de risco para abortamento. Porque esse daí já é um você problema. tem que... Esse já não tem como a gente fazer. E tem também o útero bicorno, que é um útero que ele tem... Aqui a gente tem o útero, ele vem para cima, parece um formato de coração. Para entender mais fácil. O formato dele tem uma divisãozinha no meio. Então, depende de um lado ou de outro onde esse feto vai se alojar, pode facilitar um abortamento. Entendi. Sem falar nas patologias, por exemplo, do mioma. O mioma depende também da localização. Por exemplo, eu tenho esse outro bebezinho aqui, só para vocês entenderem é um bebezinho. Como é fácil. Aqui tem um bebezinho, mas para ficar fácil de entender. Ó, aqui nós temos como se fosse a placenta. Você imagina aqui como se isso fosse um mioma, tá? Dentro do útero. Na hora que a placenta vai se fixar aqui, ela acaba descolando. Ela descola e evolui para um aborto. Então, o útero, o mioma vai depender do tamanho, da localização. Ou seja, onde a placenta vai se inserir. Quer engravidar, tem que tirar o mioma. Tem que tirar, dependendo de onde está o mioma, você tem que operar antes, retirar esse mioma para que ela consiga uma gestação.
ocorreu uma dessas coisas com você, o seu útero foi diagnosticado com algum desses nomes que o doutor Não. Útero normal. Falou, depois da cirurgia de endometriose, a doutora ainda falou, Débora, tá pronta para engravidar. Tá pronta? E há quanto tempo você fez a cirurgia da endometriose? 4 anos. Há 4 anos. Aí, nesses 4 anos, vocês estão tentando. Sim, sempre. Mas vocês não partiram, então, enfim, para uma fecundação, enfim, programada, assistida artificial? Ainda não. Mas é algo que está nos nossos planos. Pode ser uma... Então, um mito muito grande, muita gente pensa assim, estou tentando engravidar, que nem o caso dela, há tanto tempo, agora não estou conseguindo. E vai partir para uma fertilização. Parte para uma fertilização, você transfere o embrião. Se ela, de repente, tiver uma dessas trombofilias que eu falei, e isso não foi diagnosticado, não vai adiantar nada, você vai jogar dinheiro fora. Porque você vai implantar um embrião e ela vai abortar novamente. Entendi. Porque a trombofilia não vai estar sendo tratada. Então é melhor encontrar a causa Primeiro desse encontrar a abortamento. causa. Se encontrou a causa, já sabe o motivo dos abortos, se precisar fazer uma fertilização, aí tudo bem. Porque vai fazer a fertilização, mas também vai estar tratando a causa do aborto. Entendi. Isso é o principal. Então, Débora, você descobriu a causa pela qual você não está conseguindo engravidar. Mas a causa dos abortamentos talvez ainda tenha que ser investigada. Sim. Agora, para quem tem problemas... Era para você estar aqui hoje, Com né, certeza. Era para você estar aqui hoje, Para quem entendeu? tem problemas cromossômicos, se o problema realmente for cromossômico, a fertilização ajuda muito, porque você consegue formar os embriões artificialmente, então, pegando o espermatozoide doador... Com os cromossomos compatíveis. E se eles tiverem problemas cromossômicos deles, eles podem pegar de doador. Um espermatozoide doador ou um óvulo doador, fazer a fecundação e transferir. E aí resolve-se o problema. Isso é um assunto para outra... É um assunto muito longo, né? Esse também é um belo assunto, eu acho que a gente tem que falar. Eu quero agradecer a Débora, obrigada por ter participado. Gente, chegaram muitas perguntas, mas como a gente colocou o caso da Débora aqui, até para que ela contasse, te agradeço, porque é uma exposição, mas eu acho que pode ajudar muitas pessoas que estão assistindo o programa. Doutor Domingos volta, eu vou pegar todas as perguntas que chegaram e nós vamos responder, né, doutor Domingos? Ou aqui no ar, ou o doutor Domingos pode colocar no Instagram dele, fazer um post tirando essas dúvidas, porque é um assunto muito sério, muito importante, mas vocês viram? Dá para encontrar a causa, dá para cuidar do problema e dá para dar tudo certo. É o que a gente tem, eu acho que é assim que a gente tem que pensar, né, Débora? Sim, então, se tranquilizar, descobrir essa causa, continuar investigando, porque hoje a medicina, como você ouviu, tem essa possibilidade, esse poder, e você vai ser mamãe logo, logo. Com certeza. Obrigada, viu, por ter vindo. Daqui a pouquinho eu te encontro lá, então, para você ficar com o seu look novo aí, a lá Victoria Beckham. E eu só posso te agradecer. Imagina, Domingos. Carol, eu que sempre, agradeço muito obrigada sempre vocês. pelas palavras. Gente, ele explica tão legal, né? Eu tenho certeza que ajudou muita gente. Quem quiser, tem o site do Dr. Domingos, que é o www.domingosmantelli, com 2 L's e I no final, tudo junto, domingosmantelli.com.br. Tem também o Insta, arroba Domingos Mantelli, com 2 L's e I, e o Facebook, Dr. Domingos Mantelli. É isso. Quem quiser fazer perguntas, pode colocar no Face, no Insta, enfim. Na medida do possível, eu respondo. Eu recebo mais de 500 perguntas por dia, não consigo responder todas, mas na medida do possível eu vou responder. É muita pergunta, né? É muita coisa. Quer mostrar a Julinha ou quer trazer ela ao vivo? Quer deixar mais Pode mostrar. Vamos mostrar a Julinha? Pai coruja, então, peraí. Quer só abrir aqui o Insta da doutora Érica, porque o que não falta agora é foto da Julinha. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Érica Mantelli. Já achei. Ai, gente, que belezinha. Ela tá fazendo uns pôs um mais lindo que o outro. Tem, são várias fotos lindas. Ela é um amor. Não, é que eu acho que eu coloquei o outro. É esse aqui que tem. Aqui. Não é esse, Carol. É esse aqui, ó. Olha isso. Cadê? Essa. Olha essa foto, meninos. Essa é a Julinha. Tá todo mundo apostando que ela vai ficar ruivinha. Olha que beleza. Ela vai, tá começando a ficar ruiva. Olha que coisa, vai ficar uma pequena sereia. Olha lá. Doutora Érica, um beijo. Doutora Érica tá se matando de chorar agora. Posso adivinhar? Tá se matando de chorar. Conheço. Beijo, saudade de você. Obrigada por tudo, Obrigado querido. Obrigado a você, Carol. Até. Débora, te encontro lá. E obrigada. E conte com a gente, tá? O que você precisar, enfim, de todas essas orientações, conte com a gente. Muito obrigada. Adoramos.